Olá, muito bom dia, meus amigos e minhas amigas. Hoje é sábado, 26 de maio de 2018. Retorno mais uma vez, meus amigos, essa tribuna política. Tribuna política que não é política partidária, é simplesmente política. Hoje eu quero falar de uma coisa que está perturbando o Brasil como um todo, com a ameaça de desabastecimento, todo mundo parando por falta de combustível. A mola mestra da distribuição de tudo que se consome e se usa no Brasil é o caminhão. É o costado do caminhão, das carretas. É o rodoviarismo. Opção feita por governantes anteriores que não pensaram na dificuldade que o Brasil poderia ter a qualquer momento com esse tipo de modal de transporte. Olha, eu estou falando aqui com certa autoridade. Eu fui diretor da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT. E lá eu me bati, mas também não encontrei eco com os demais diretores no sentido de lutarmos, pelo menos para reverter um pouco essa situação do rodoviarismo, para colocar a nossa produção, a nossa distribuição, a nossa logística de suprimento no costado de trens. Olha, minha gente, olha, tudo tem um preço. E hoje nós estamos pagando caro pela escolha que foi feita pelo rodoviarismo. Minha gente, olha, muita gente fala aqui, cita como exemplo os Estados Unidos é muita coisa. E os Estados Unidos pode ser reprovável em muitas coisas, mas na maioria acertou. Como, por exemplo, no transporte ferroviário. O desenvolvimento dos Estados Unidos deve-se muito ao transporte ferroviário. Enquanto no Brasil, nós hoje em dia temos muito pouco transporte ferroviário. Nos Estados Unidos hoje, eles têm 210 mil quilômetros de ferrovias. 210 mil quilômetros de rodovias. O Brasil, em 1929, chegou a ter 34 mil quilômetros de ferrovia. Mas de lá para cá, a engenharia contrária às ferrovias, até acabar com a rede ferroviária federal, criminosamente, hoje, se nós tivermos 10 mil quilômetros de ferrovia em funcionamento no Brasil, é muito. O resto está tudo obsoleto, largado. E isso é uma irresponsabilidade muito grande. Muito grande. A indústria do faz hoje e conserta amanhã, pelas licitações vantajosas, continua. Veja aí o que a buraqueira, cada vez que é contratada com o governo para o conserto, para o tapa-buraco de uma
rodovia quase como se fosse para construir outra. E continua. E continua. Sendo que o modal ferroviário sairia muito mais barato e muito mais seguro. Agora hoje, esses caminhoneiros aí, muitos independentes, mas eu creio que eles têm um lockout por trás. Os empresários estão bancando usurariamente esse levante para se dar bem, para ganhar muito, com o sofrimento do povo. Veja bem, minha gente, que coisa mais terrível. Que cultura é essa de espoliar o semelhante, de desgraçar a vida do semelhante para se dar bem? É isso que acontece. Meus amigos, quando fui diretor da Agência Nacional de Transporte Terrestre, pensando nesses problemas, apresentei um projeto lá que foi aprovado pelo Conselho e o estudo feito e aprovado pela Universidade Federal de Santa Catarina, pela Igreja Universidade Federal de Santa Catarina. Foi aprovado. Está lá, engavetado na agência ou no Ministério dos Transportes. Ninguém vai mexer com aquilo porque não interessa financeiramente. Esse projeto consiste em otimizar o eixo principal da Ferrovia Norte-Sul com 3 ramais. Esse projeto chama-se Projeto Estratégico de Logística do Brasil Central. Está lá. Projeto que eu apresentei em 2006 ainda. Foi aprovado, mas não vai para frente porque é uma coisa séria. No Brasil é isso. O que é sério não vai para frente. Então esse programa consiste em 2 ramal e um eixo. Temos o ramal que foi denominado ramal setentrional da Ferrovia Norte-Sul, que ele vai da cidade de Rio Verde, no Mato Grosso, até Palmas, aproveitando a produção grandiosa do nortão do Mato Grosso, que em vez de viajar 2.500 quilômetros para Paranaguá, viajaria poucos quilômetros ali mesmo e jogava no costado do trem e iria para o porto de Itaqui, no estado do Maranhão. Outro ramal, também otimizando o eixo principal da Ferrovia Norte-Sul e aproveitando fronteira econômica. É um ramal que nós, à época, chamamos de Meio Norte, que sai de Porto Franco, passa por Balsas e vai direto a Eliseu Martins, no Piauí, onde começa a Ferrovia Transnordestina. Onde começaria, porque eles abandonaram também, né? Esse ramal, ele já ia aproveitando toda a produção do sul do Maranhão, do sudoeste do Piauí, jogando no trem e mandando também para o Porto de São Luís, com os custos de transporte muito mais baratos e eficazes. Essa é a realidade. A outra iniciativa é o eixo, que sai de Açailândia, no Maranhão, até o litoral de Belém, no estado do Pará. E aí sim, nós se ligaríamos às fronteiras de produção no Brasil, a todos os portos brasileiros, porque aí você complementaria isso aí, chegando lá no litoral de Belém, do Pará, no porto da Vila do Conde e no porto da Ponta do Espadarte. E aí nós teríamos
meio de circular toda a riqueza produzida, tanto no litoral como no centro do Brasil. Integraríamos as fronteiras Pará, Maranhão, Piauí, Tocantins, Goiás e Bahia. E assim resolveríamos o problema de produção. Os caminhões ficariam apenas para as estradas vicinais, mas eles predominam, acabando e arrebentando com as estradas. Não é? Então, maus brasileiros e maus profissionais, nesse momento, aproveitaram essa situação para subjugar o povo brasileiro com desabastecimento. Isso é uma agressão inaceitável, porque o cidadão do povo, o anônimo, ele trabalha, faz a riqueza do país, mas não tem responsabilidade com a política de governo, com a política das empresas. Vamos dizer que o homem anônimo no Brasil, o trabalhador, ele é levado como um número qualquer. Os estrategistas, os políticos do caos não querem saber se a família do povo come, veste, estuda, né? São excluídos. Minha gente, então a decisão lá atrás, pelo rodoviarismo, prejudicou o Brasil naquela época e continua prejudicando hoje. Um país como o Brasil, da extensão do Brasil, tinha que ter o transporte principal na ferrovia e na hidrovia também. Mas a ferrovia, nessas distâncias grandes que nós temos no país, de norte a sul, de leste a oeste, teria que ser como foi feito nos Estados Unidos. Cruzado de norte a sul, de leste a oeste, por ferrovias. Os Estados Unidos, como eu já disse aqui mesmo, tem hoje 210 mil quilômetros de ferrovias. E o Brasil não tem 10 mil funcionando direito. Todo o esforço que governos anteriores fizeram no sentido de fazer rodovia, outros vieram e desfizeram. Até culminar, como já afirmei, com a extinção da rede ferroviária federal. Irresponsavelmente. Pegaram, fizeram a liquidação e venderam os ativos da rede ferroviária federal. Venderam, não deram. Tudo. Um esforço muito grande do povo brasileiro de gerações passadas para manter de pé a rede ferroviária federal e a programação de ferrovias foi destruído por avareza de muitos empreiteiros que estão hoje na cadeia. Estão hoje na cadeia por crime de lesa-pátria, por crime de corrupção ativa. Minha gente, esse pessoal corrompeu governos e governo no Brasil. Não foi de hoje, não foi do PT, não foi do PSDB, mas já veio lá da UDN, da Arena, por aí. Corromperam governos e governos e colocaram o país nessa sujeição ao rodoviarismo. Sujeição ao rodoviarismo. Agora virou moda parar as rodovias, a circulação de mercadorias, de alimentos, de remédios. É porque o capitalista selvagem, minha gente, isso não é coisa só de motorista, trabalhador, não. Tem empresário por trás. E o capitalista selvagem já tem a cultura de explorar mesmo. Aproveitar cada gota do suor, cada gota da seiva da árvore chamada povo. Povo que é espoliado em todas as circunstâncias. Nós sabemos disso, minha gente. Antes tarde do que nunca, o Brasil tem que fazer uma opção séria
pelas ferrovias. Um território do tamanho do nosso é burrice se insistir no rodoviarismo. Estamos reféns dessa situação por irresponsabilidade. As empreiteiras tomaram conta desse setor no Brasil e não largam. Mas seguraram mesmo com força, em detrimento do interesse coletivo do povo brasileiro. É isso que acontece, minha gente. Eu, quando fui diretor da Agência Nacional de Transporte Terrestre, tentei fazer a minha colaboração, mas só Deus e eu mesmo sabemos a oposição que eu tive lá mesmo. Eu fui fazer uma apresentação em São Paulo para um setor da área de logística e eles foram claros e disseram: olha, esse projeto é tão bom, Projeto Brasil Central, é tão bom que os nossos concorrentes americanos jamais permitirão que isso aconteça, porque isso aqui seria a redenção do Brasil. E olha que são 3 riscos, 3 ramais num eixo fundamental de desenvolvimento do Brasil, num vetor que é a Ferrovia Norte-Sul. Mas vejam bem, já vem há décadas o projeto rolando de lá para cá. E eles não concluem. Não concluem por quê? Porque não querem. Em poucos meses, eles, os eufóricos com a Copa do Mundo, porque você sabe, já tem gente aí pagando por essa euforia. Em poucos meses construíram estádios com bilhões de dólares, estádios que hoje aí estão caindo aos pedaços, elefantes brancos que não tem serventia para nada. Foi dinheiro do povo brasileiro jogado fora para uma coisa inútil chamada futebol. Inútil. Tá aí, o Brasil bancou uma Copa sem poder, apanhou feio. Mas se tivesse ganhado, eu acho que pela euforia do povo nós estávamos pior. Estávamos piores do que antes, ou do que agora. Minha gente, toda decisão tem uma reação. E as decisões, e pode ser até retardatária um pouco, as decisões erradas de governos anteriores por optar pelo rodoviarismo, a reação está acontecendo agora, contrária ao povo, contrária à nacionalidade como um todo. Essa é a realidade. Então a irresponsabilidade de governar do Brasil, ela não vem de hoje não. Isso já é uma tradição, já é uma cultura péssima. Que o Brasil, não faz muito tempo atrás, tinha um PIB maior do que o da China. E hoje a China já é a segunda economia do mundo. Por quê? Porque levaram a sério os seus projetos de governo. Lá, eles mesmos sendo comunistas politicamente, adotaram o princípio capitalista para a produção. Veja o bem o esforço que eles fizeram. Romperam uma barreira que parecia intransponível. A barreira da ideologia. A barreira da ideologia. Saíram do capital de Estado para o capital privado. E hoje estão aí, já ali, pertinho dos Estados Unidos, e que dizem que não demora muito, ultrapassará o PIB americano. Mas por quê? Porque lá eles levam a administração pública como uma coisa séria. Aqui no Brasil, o que nós tivemos
e temos de pessoas descomprometidas com a coisa pública, o que nós tivemos e temos não é brincadeira. Veja bem aí os inquéritos, as prisões, vejam o que se descobriu, por exemplo, com a Petrobras. E ainda insistem com a Petrobras sem privatizar. Ela tem que ser privatizada para o Brasil se ver livre desse mico, que o povo brasileiro não tira vantagem de Petrobras coisa nenhuma, só prejuízo. Agora mesmo o governo já vai subsidiar muita coisa e tirar do dinheiro do povo brasileiro para suprir o transporte. Meus amigos, eu não estou trazendo novidade aqui para vocês. Não estou trazendo, todos nós sabemos que um país do tamanho do Brasil, o transporte, o modal de transporte correto seria o ferroviário. E o hidroviário é onde pode ter. Mas as cabeças doentes, egoístas do Brasil, que sempre prevaleceu no Estado brasileiro, fizeram esse mal, o mal do rodoviarismo para o Brasil, e continuam mantendo. É muito comum uma prefeitura fazer uma estradinha vicinal lá, entregar para o trânsito, e em menos de 6 meses, a enxurrada, a chuva, levar tudo e ter que refazer. E é isso que eles querem, porque vem mais uma licitação. Vem mais dinheiro público para o bolso privado daqueles que não têm compromisso nenhum com o Brasil. Muito obrigado.